Bom dia, meus amigos. Hoje são dia 15 de setembro de 2023, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Fazem agora 20 graus aqui de onde eu estou falando. E a nossa fala de hoje eu quero falar com você sobre o medo. Você hoje tem medo de quê? De quê? E não é errado ter medo. O medo faz parte da vida. O medo, todo ser humano, às vezes, em algum momento de sua vida, ele terá medo. O ideal é que nós não fiquemos paralisados ali com o medo. E também não é problema nenhum você pedir ajuda se você estiver com medo. Nos pedidos de oração que eu recebo aqui, quantas e quantas ligações eu recebo e as pessoas falando: Rosângela, ore por mim. Estou com medo, mas eu nem sei medo de que eu estou. Eu sei que estou com muito medo, estou muito apavorada. Tem situações que elas são específicas. Você sabe por que você está com medo. Agora, esse medo pode acontecer e você não saber o porquê que ele se instalou aí na sua mente de repente. Mas eu vou falar para vocês à luz da Bíblia. Aqui na Bíblia, nós temos vários personagens que se depararam com o medo, tiveram que lutar contra o medo. E eu vou falar uma palavra aqui muito conhecida, que você conhece, muitas pessoas conhecem, é aquele momento que os discípulos veem Jesus andando sobre as águas e eles são tomados de um pavor. Essa palavra está escrita em Mateus, no capítulo 14, versículo 27. 27, que diz o seguinte, vamos ler o 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando por sobre o mar. Quando o viram andando por sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Gritaram de medo. Você consegue imaginar uma turma de homens experimentados ao mar, com experiência vasta em situações diversas que acontecem no mar durante o dia, durante a noite, e agora aqueles homens veem aquela situação e gritam, começam a gritar de medo. Oh, gente, você vê um homem gritar de medo, é coisa mesmo, um estado de pavor absoluto. Mas o que acontece? O medo, ele pode acontecer por uma situação que você vê e pode acontecer também por uma situação que você não vê, mas ele se instala em você, ou ele está quietinho no seu inconsciente por alguma situação que você já passou, ou por situações que você ainda não passou e não sabe como você passará quando esta situação se instalar na sua vida. Certo? Mas a Bíblia vai dizer que Deus não vai nos deixar passar por nada que nós não pudermos suportar. Ainda mais se você está na presença de Deus. Se passares pelas águas, Ele passará com você. Se passares pelo fogo, Ele passará com você. Deus não será tão injusto de te deixar passar por uma situação que você não vai conseguir passar. Esta situação aqui, quando os discípulos gritaram de medo, gritaram de medo, Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Aqui eu falo para vocês, era de um medo que eles estavam sentindo, mas era medo de uma situação que eles estavam vendo, eles estavam vivendo aquela situação, de ver Jesus vindo sobre as águas, e eles não conseguiram identificar que era Jesus, foram tomados de terror, de pavor, ao ponto de gritarem de medo. Mas eu quero falar para vocês também de situações, é o que eu já falei antes, de situações que às vezes vão instalar na nossa vida do nada, do nada. Nós falamos do nada, mas não é do nada, são coisas que vêm, que vão juntando lá no seu inconsciente, vão ficando quietinha lá, e a gente fala do nada, mas de repente você é tomado de um grande pavor. Está errado? Não, não é errado você ter medo, porque o medo faz parte da vida. Só que eu não vou falar que você tem que fazer isso, não. Eu aconselho
que você ore, peça ajuda e não se sinta uma pessoa desprezível porque você sentiu medo em algum momento da vida. Quem nunca? Quem nunca? Me fala. Várias passagens aqui na Bíblia. O povo de Israel estava de frente para o Mar Vermelho, desesperados, apavorados. Chegaram ao ponto de dizer para Moisés: não tinha túmulos no Egito para nos enterrar? Você nos trouxe para morrer aqui no deserto, no meio do nada, no meio de frente para o mar. Faraó vem atrás com seu exército. Você nos trouxe para morrer aqui. Ali estava, gente, era uma quantidade de pessoas apavoradas, com muito medo, diante de uma situação que eles sabiam que estava acontecendo. É isso que eu quero te explicar. Tem situações que você tem medo porque você está vendo a situação. Mas pode acontecer de você não estar vendo nenhuma situação e sentir aquela sensação de medo rondando. Isso pode acontecer. Neste momento você vai orar, você vai pedir ajuda, você pode pedir ajuda a uma pessoa que você confia ou a um profissional. Nada de errado com você. Ah, eu sou uma pessoa que tem muito medo. Ô, gente, vou falar a verdade? Se você parar para pensar, você vai ter medo de cada segundo que você tiver na sua vida, porque todos eles são desconhecidos. Você sai de casa, não sabe se volta. Você vai ao mercado, você não sabe em que momento um carro desgovernado pode partir para cima do passeio e atropelar todo mundo, vir até a matar. Seu filho vai para a escola, você não sabe se ele vai voltar. Seu filho foi para a faculdade, você não sabe se ele vai voltar. Você deita, você não sabe se seu coração vai bater a noite inteira e no outro dia você vai estar vivo. Gente, a vida para nós é um mistério. O grande lance de tudo é nós entregarmos na mão de Deus. Ah, não, mas eu tenho um médico que eu confio nele. Olha, aquele médico. Maravilha. Os médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, terapeuta, psicólogos, toda a área da saúde são bênçãos na nossa vida. Mas quem controla a nossa vida é Deus. Se Deus não os usar com sabedoria, se eles não tiverem a sabedoria de Deus, quem está livre de um erro médico? Quem está livre da prescrição de um medicamento errado? O médico tem a vida dele, os profissionais da saúde têm a vida deles, têm os problemas deles. Eles são iguais a vocês, igual nós. Eles somente estudaram para entender aquela situação. Então, gente, encerrando aqui o nosso assunto. Nada errado com ter medo, porque isso pode acontecer com qualquer ser humano. Eu poderia falar diversos personagens aqui da Bíblia para vocês que tiveram medo. Uns tiveram medo porque viram a situação e outros tiveram medo porque tiveram medo. Então, qual o problema de você ter medo? Peça ajuda se precisar, ore a Deus e vamos vivendo. Eu não vou te falar nem um dia de cada vez, não. Um dia de cada vez eu acho muito. Vamos vivendo 1 minuto de cada vez. Porque é Deus que vai conceder. É Deus que vai conceder. Por que esse medo se instalou, Rosângela? Gente, porque nós temos medo do desconhecido, o oculto. E nem adianta você buscar respostas. Eu vou na fulana, que ela vai me falar o que vai acontecer amanhã, depois da manhã. Não vai não, gente. Ninguém aqui na Terra tem esse poder de falar o que vai acontecer. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Viva cada minuto, cada segundo na direção de Deus. Ah, mas eu estou muito ansiosa. Sua ansiedade de hoje rouba sua paz de amanhã. Não adianta você ficar ansioso, não vai modificar nada. Então, deixa Deus conduzir o seu barco por águas tranquilas e calmas. Ele sabe como responder tudo. Eu não tenho resposta para esse medo que você está sentindo. Eu só sei de uma coisa: para todo problema, Deus já tem uma solução, certo? Espero que o que eu falei aqui, o Espírito Santo fale no teu coração, porque no meu já falou, e a gente vai se falando. Bom dia!